É muito comum as pessoas utilizarem sucos de frutas em dietas para emagrecer, ou então como substituto no lugar de refrigerantes. Porém, será se realmente os sucos de frutas são uma melhor opção caso você queira emagrecer e perder gordura? E é exatamente essa questão que eu vim discutir no vídeo de hoje. Então, se você ficou curioso, relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual hoje em dia no campo da alimentação e da nutrição para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre os sucos de frutas. Será se realmente os sucos de frutas te ajudam a emagrecer? E o primeiro ponto que eu trouxe aqui é um argumento que eu trago em quase todos os meus vídeos, que é o ponto de vista evolutivo. Durante toda a evolução humana, durante toda a evolução da nossa espécie no planeta Terra, o único tipo de açúcar que nós encontrávamos na natureza era o açúcar de frutas e o açúcar do mel. O grande porém é que as frutas eram definidas por estações, então era impossível você comer a mesma fruta o ano todo. E também tinha do mel, só que o mel era protegido por abelhas e também ficavam dentro das colmeias das abelhas, que ficavam em locais de difícil acesso. Então veja que o açúcar antigamente, para o ser humano conseguir, não era uma coisa muito fácil. E hoje em dia o nosso mundo atual tornou uma coisa muito prática e fácil conseguir açúcar, tanto naturais quanto industriais. Esse açúcar, seja de um pirulito, ou de um cereal, ou de um pedaço de pão, nós sabemos que não é o alimento mais saudável do mundo, principalmente se for rico em açúcares processados, refinados e industrializados, que vêm de massas, pães, doces e etc. Muitos profissionais afirmam que o problema de você consumir açúcares e carboidratos refinados no geral é porque eles contêm calorias vazias, ou seja, calorias sem nenhum nutriente. E isso pode até ser verdade, mas esse não é nem o grande problema. O grande problema é a forma que o seu corpo metaboliza esses açúcares e esses carboidratos. O açúcar branco de mesa, que nós podemos encontrar em qualquer local hoje em dia, é composto por dois tipos de açúcares, a glicose mais a frutose. A glicose é o tipo de açúcar que fica no nosso sangue e a frutose é o tipo de açúcar encontrado nas frutas e também no mel. A frutose é o que dá sabor doce aos alimentos. Então veja que quando você consome 100 calorias de glicose de uma batata, o seu corpo vai metabolizar essa batata de forma diferente do açúcar, porque o açúcar contém glicose e também frutose. E isso acontece porque a glicose no nosso sangue é metabolizada pelas nossas células no geral. Então a glicose vai fornecer energia para as nossas células. Mas a frutose, ela é metabolizada pelo nosso fígado. Então toda a frutose que nós consumimos vai ter que passar pelo fígado para poder ser metabolizada pelo corpo. E isso quer dizer que se você consumir esses dois carboidratos ao mesmo tempo, a glicose e a frutose, o seu fígado vai estar trabalhando mais do que se você tivesse consumido apenas a glicose. E o que acontece é que o seu fígado também vai sofrer se você ingerir formas líquidas desses açúcares, como é muito encontrado em refrigerantes e também em sucos de frutas. E mais um detalhe é que beber esse açúcar líquido não é a mesma coisa de comer ele, como por exemplo comer uma maçã. A frutose, como eu falei mais cedo, é o que dá sabor doce aos alimentos. Então, ela é o tipo de carboidrato mais doce que existe. E provavelmente é por causa disso que nós gostamos tanto dela. Porém, a frutose tem um baixo índice glicêmico. Ela não estimula muito a insulina no seu sangue, diferente da glicose. E isso acontece justamente porque a frutose é metabolizada pelo nosso fígado, então não tem ação direta da insulina, enquanto a glicose precisa da insulina para poder ser metabolizada pelas nossas células do corpo. A insulina é um hormônio muito importante no nosso organismo, que está diretamente ligado com o acúmulo de gordura no nosso corpo. Porém, nesse vídeo eu não vou explicar muito sobre ela, porque eu já tenho um outro vídeo falando tudo sobre a ação desse hormônio no nosso organismo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você se interesse. Porém, mesmo a frutose não influenciando diretamente a insulina no nosso sangue, não deixe isso te enganar.
A frutose pode causar efeitos negativos no nosso metabolismo a longo prazo, principalmente quando consumida em grandes quantidades e também de alimentos não naturais. O consumo de frutose está diretamente ligado com altos níveis de gordura no nosso sangue, também com hipertensão e também maior resistência do nosso corpo à insulina. Dessa forma, veja que uma dieta rica em frutose pode te levar para a obesidade e também a ter complicações metabólicas. Felizmente, a maior parte das pessoas pode consumir frutas sem se preocupar, pois a quantidade de frutose nas frutas in natura é muito baixa comparado com a quantidade de frutose em alimentos processados. Mas em primeiro lugar, eu acho importante nós definirmos as diferenças entre o açúcar de mesa e o açúcar de frutas. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, enquanto ganha saúde no processo. E se você estiver interessado em um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você também pode seguir o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando com os assuntos mais atuais no campo da nutrição, que eu leio em livros e também em artigos científicos. Como eu afirmei mais cedo, a frutose é um tipo de açúcar que é encontrado naturalmente em frutas e também no mel. É ela que dá sabor doce aos alimentos. A frutose na nutrição é denominada como monossacarídeo, porque existe apenas uma molécula, que é a própria frutose. Igual à glicose. A glicose também é um monossacarídeo, porque existe apenas uma molécula, que é a própria glicose. Porém, o açúcar de mesa, esse açúcar branco que nós encontramos em muitas casas, é denominado um disacarídeo, porque existem duas moléculas. Existe uma molécula de glicose mais outra molécula de frutose juntas. Então, ela é denominado um disacarídeo. O xarope de milho rico em frutose, que é utilizado para adoçar refrigerantes, é uma substância dominada pela frutose. Na composição dessa substância tem 55% de frutose, 42% de glicose e 3% de outros carboidratos. Mas como você já deve saber, nem todos os carboidratos são iguais. Nem todos os carboidratos vão ser tratados da mesma forma pelo nosso corpo. O que vai determinar essa diferença de carboidrato para carboidrato é o quanto um determinado carboidrato vai elevar o nível de açúcar no nosso sangue e, consequentemente, vai elevar a insulina no nosso sangue. Refeições ricas em carboidratos, principalmente ricas em glicose simples, vai fazer o seu pâncreas aumentar muito a produção de insulina, porque essa insulina vai fazer a glicose que está no sangue entrar dentro das suas células. Quando o seu corpo está fazendo a digestão dos carboidratos, o carboidrato é quebrado e é jogado glicose no seu sangue, que é o chamado açúcar no sangue. E, consequentemente, vai fazer o seu pâncreas jogar insulina, porque essa insulina vai meio que abrir a porta das células para a glicose que está no sangue poder entrar dentro das células. E com o tempo, níveis elevados de açúcar no nosso sangue levam a uma produção cada vez maior de insulina pelo nosso pâncreas. E é exatamente por esse motivo que geralmente os carboidratos que mais aumentam o açúcar no nosso sangue são os carboidratos que mais vão nos engordar. A lista inclui tudo que é feito com farinha refinada, pães, cereais, massas, amido como o arroz, a batata e o milho. E também os carboidratos líquidos, como refrigerantes, cervejas e sucos de frutas. Todos eles são rapidamente digeridos pelo nosso corpo porque aumentam muito a glicose no nosso sangue, o açúcar no nosso sangue. Então, automaticamente vai haver um aumento de insulina. E essa insulina vai estar transformando toda a caloria em excesso em armazenamento como gordura. Mas e os carboidratos dos vegetais? Você deve se perguntar. Esse tipo de carboidrato, principalmente os verdes e folhosos, como espinafre e brócolis, são unidos por fibras indigeríveis, então leva mais tempo para o nosso corpo poder digeri-los. Basicamente, essas fibras vão frear o processo e fazer com que a glicose vá para o nosso sangue de uma forma mais lenta. E também os vegetais contêm mais água do que amidos, como batata e arroz, em relação ao seu peso. E
e com isso eles contêm menos carboidrato. Isso também enfraquece a quantidade de glicose que vai para o nosso sangue. Quando nós consumimos frutas in natura, que obviamente contém açúcar das frutas, água e fibras, essas fibras também vão diminuir o efeito do açúcar no nosso sangue. Por exemplo, se você comer uma pera e uma batata assada do mesmo peso, a batata assada vai ter um efeito maior no açúcar do seu sangue do que a pera, que tem mais água e fibras. Mas isso não quer dizer que a pera não vai te causar problemas. E como eu falei no começo do vídeo, os nossos ancestrais da Idade da Pedra, que viveram no planeta Terra há milhares de anos atrás, com certeza comiam frutas, mas não todos os dias do ano. Dessa forma, o nosso corpo não veio adaptado a lidar com essa enorme quantidade de frutose que nós consumimos hoje em dia, principalmente de alimentos processados e industrializados. As frutas in natura têm relativamente pouco açúcar quando comparadas com refrigerantes, que têm uma quantidade absurda de açúcar. Uma maçã de tamanho médio contém cerca de 44 calorias de açúcar em uma mistura rica em fibras. Em compensação, uma latinha de refrigerante de Coca-Cola ou de Pepsi de 350 ml contém quase o dobro de calorias de açúcar, 80 calorias de açúcar. Agora, veja bem, se você fizer um suco com várias maçãs, concentrando o líquido numa bebida de 350 ml, jogando assim fora as fibras, você vai estar dando uma pancada no seu corpo de 85 calorias de açúcar, que poderia muito bem ter vindo de um refrigerante. Quando a frutose chega até o nosso fígado para poder ser metabolizada, a maior parte dela vira gordura e é enviada para as nossas células de gordura. E é exatamente por isso que a frutose é considerada pelos bioquímicos o carboidrato que mais engorda. E quando o nosso corpo se acostuma a fazer isso em todas as refeições, nós podemos cair em uma armadilha, que até os nossos músculos ficam resistentes ao efeito da insulina. O repórter investigativo Gary Taubes descreve esse efeito dominó de uma forma brilhante no seu livro Por que Engordamos? Assim, embora a frutose não tenha efeito imediato sobre o açúcar no sangue e a insulina, com o passar do tempo, talvez alguns anos, ela é uma provável causa de resistência à insulina e, portanto, do armazenamento maior das calorias sobre a forma de gordura. O ponteiro do nosso medidor de divisão de combustíveis vai apontar na direção do armazenamento de gordura, mesmo que não tenha começado desse jeito. E o mais perturbador em relação ao nosso vício em açúcar é que quando nós combinamos frutose e glicose, que é o que nós fazemos constantemente quando consumimos açúcar de mesa, açúcar branco, é que a frutose não vai ter efeito imediato sobre o açúcar no sangue. Porém, a glicose cuida disso. A glicose vai aumentar muito o açúcar no sangue e, consequentemente, vai aumentar os níveis de insulina. E vai estar avisando para as suas células de gordura se prepararem para armazenar ainda mais gordura. Então veja que quanto mais açúcar nós ingerimos, mais nós estamos falando para o nosso corpo transformar isso em gordura. E isso, além de fazer com que todo o nosso corpo acumule gordura, também vai fazer com que o nosso fígado acumule gordura. Porque, como eu falei, a frutose vai ser metabolizada pelo fígado. E isso leva a uma condição chamada doença do fígado gorduroso, ou então mais conhecida como gordura no fígado. Em resumo, toda vez que você consome muito açúcar ou muitos carboidratos que aumentam de forma muito rápida o açúcar no sangue, você está dizendo bom dia, pneuzinhos, bom dia, dobradinhas, bom dia, barriguinha de cerveja. E o pior de tudo, bom dia, gordura visceral, que é um tipo de gordura invisível que envolve os nossos órgãos e é a mais perigosa de todas. E o que acontece é que os carboidratos estão tão ligados com a obesidade como os cigarros estão ligados com o câncer. Se não existissem cigarros no planeta Terra, o câncer de pulmão ia ser uma doença muito rara. Da mesma forma que se as nossas dietas não fossem tão ricas em carboidratos, obesidade ia ser também uma doença muito rara. E eu iria até um passo a mais. Eu diria que se as nossas dietas não fossem tão ricas em carboidratos simples, refinados, industrializados e processados, as doenças como diabetes, doença cardíaca, demência e câncer também seriam muito raras. E só pegando um gancho do que eu já falei sobre o câncer de pulmão e os cigarros. Nem todas as pessoas que fumam têm câncer de pulmão.
Porém, a maioria das pessoas que tem câncer de pulmão é por causa do cigarro. Da mesma forma com os carboidratos e a obesidade. Nem todas as pessoas que comem carboidratos são obesas. Porém, a grande maioria das pessoas que são obesas é porque comem carboidratos. E caso você queira sair da obesidade, perder gordura de uma forma mais fácil e mais rápida, eu vou deixar o link aqui na descrição de um outro vídeo que eu fiz explicando na prática como você ajustar a sua alimentação para que o seu metabolismo queime gordura de uma forma espetacular. E se você não quiser assistir vídeo nenhum, mas mesmo assim ainda quer emagrecer, ainda quer perder gordura, eu vou deixar também na descrição o meu WhatsApp. Você pode me chamar lá e marcar a sua consulta online. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto seus olhos sobre a questão dos açúcares, mesmo açúcares naturais vindo de frutas, que não vai te ajudar no emagrecimento. E se você gostou do vídeo ou ele te ajudou, você pode deixar o like, que já me ajuda demais para essa informação estar chegando no maior número de pessoas possíveis. E você também pode estar compartilhando esse vídeo com algum amigo ou amiga sua que está querendo emagrecer, perder peso e ainda acha que utilizar sucos de frutas ou muitas frutas na dieta vai ajudar nesse processo. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!